dar uma oportunidade para nossa querida missionária Keila, para falar algo que ela recebeu da parte de Deus. Bom, deixa ela falar. Amém, meus irmãos. Paz, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã, manhã de Santa Ceia, que o Senhor nos permitiu de estarmos todos reunidos. E nós louvamos a Deus por isso. Eu vou ser bem breve, eu sei que a ceia é bem corrido. No dia 31/10/2022, Deus marcou a minha vida. Eu tenho quase 20 anos que estou na presença do Senhor. E muitas vezes Deus falava que eu ia ter uma experiência com o Senhor, que Ele iria me arrebatar. E que Ele iria me arrebatar na igreja. E se passaram tantos anos. E segunda-feira foi o culto das irmãs, um culto muito espiritual. Todas nós estávamos sentindo muito a presença de Deus. O altar estava cheio da presença de Deus. E eu havia passado um dia muito bem, à tarde orando, lendo a palavra. Vim à noite para o culto, eu estava muito bem, o meu corpo físico muito bem. E quando eu orei pela preleitora, que eu voltei, no meio da mensagem, eu tive a impressão que o meu corpo começou a desligar daqui. Mas eu pensei que era o calor, ou achei que talvez a minha pressão estava baixando. E o meu coração começou a acelerar muito forte. O meu braço esquerdo começou a formigar. E o meu corpo começou a se desligar. E a minha boca secou. E eu olhei para a missionária Simone, e ela disse para mim: Keila, você está bem? Eu disse: eu acho que não. E ela falou: eu vou pegar água. Eu falei: sim, a minha boca está secando. E ela pediu para Dri, pediu para Mê. E quando eu tomei a água, que eu me lembro até aqui, eu apaguei. Eu escutei muitas vozes, muitas vozes. Irmãos, isso é só assim para quem crê, viu? Porque às vezes tem pessoas que não crê, mas louvado seja o nome do Senhor. Pastor Rogério e Pastor Anderson, eu passei a eles, e eles pediram para eu estar contando, e eu quero compartilhar com a igreja. E nessas muitas vozes eu já não estava mais aqui. Eu me encontrava em uma sala muito grande, com muitas macas, com muitos missionários e muitos pastores naquelas macas. Eu estava deitada lá, e eu olhava, em cima da maca tinha umas pranchetas, estava o nome da igreja Canaã, estava a Assembleia de Deus, estava a Igreja Batista, e estava a Igreja Presbiteriana, e muitas outras igrejas, que eu não consegui ler os nomes, mas tinha outras igrejas. Naquele lugar havia 2 homens na porta, muito bem alinhados, muito bem posicionados, recebendo ordens e comando. Eles estavam com
uma trombeta. E eles estavam posicionados, esperando ordem do comandante. Quando eu olhei para aqueles homens, eu identifiquei que eles tinham turnos. Eles saíam e outros chegavam. Eles saíam de um jeito e os outros que chegavam eram o mesmo jeito que eles saíam. Eles tinham como se fosse um exército. E quando eu me olhava naquele lugar, todos estavam no balão de oxigênio. Eu olhei para o lado e eu vi a irmã Mirna deitada ao meu lado. Então a voz veio até mim. Irmãos, eu estou a semana toda com meu corpo voltando ainda ao normal. E eu tenho vontade de chorar muito. Eu passei a semana toda em casa, me desliguei de tudo. Porque eu nunca tive uma experiência como essa. E tem coisas que são mistério. E quando eu olhei ao lado, que eu vi a irmã Mina, ela também estava no balão de oxigênio. E a voz dizia: diga à minha igreja, para levantar um clamor em favor das autoridades constituídas por mim nesta nação. O adversário lançou um demônio de alto escalão, com espírito de pânico e de ansiedade, para paralisar a igreja do Senhor. E o ataque é contra as autoridades, pastores, missionários. E talvez você vai me perguntar: irmã Keila, por que muitos pastores missionários estavam lá e por que você estava lá? Porque nós estávamos esgotados da guerra. E muitos precisavam estar ali para serem recompostos, para poder voltar e continuar na guerra. Este demônio que foi lançado com grande pânico e ansiedade, havia um reboliço em vários hospitais, e as emergências e os médicos não estavam dando conta de receber. Mas o Senhor dizia: diga à minha igreja que eu estou repreendendo esse espírito. Eu escolhi. E muitos que estão à frente de obra não estão fazendo aquilo que eu estou ordenando. Por isso, há esse esgotamento dos que são fiéis. Mas eu escolhi esta nação e outras nações. E o meu nome vai ser glorificado. E quando eu acordei, eu só me lembrava da secretária Rose. Eu perdi o sentido, eu perdi a fala, eu não lembrava de ninguém, porque o Senhor estava falando comigo, e eu acho que a minha carne não estava suportando. Quando olhei para a outra porta, uma porta muito grande, um movimento de seres angelicais, entravam e saíam sobre aquela porta. E a voz veio até mim de novo e disse: ainda não é tempo de eu abrir essa porta para te revelar o que está do outro lado. Mas voltarei a falar contigo, porque tenho algo através
desta porta para revelar ao meu povo. Então, o pouco que eu lembro, eu me levantei dali, e a voz disse: agora volte, porque ainda não é o seu tempo. E se fosse também o meu tempo, irmãos, nós temos que estar preparados. Porque eu tombei ali, e eu poderia não voltar mais. Mas o Senhor permitiu que eu retornasse. E o Senhor disse: diga ao meu povo para cuidar dos pastores e missionários, porque estão esgotados, para orar, para clamar, porque haverá dias difíceis. Mas um líder que está à frente de um povo, obedecendo os meus comandos, eu darei vitória, e o meu nome será glorificado. Eu quero agradecer, irmãos, aos nossos pastores que oraram, a toda a igreja. Eu não tenho nem como agradecer a todos os irmãos. Eu quero agradecer ao irmão Leandro, que me socorreu no seu carro, a enfermeira Dani, as outras enfermeiras, a Rose, todos os irmãos, sem exceção, o carinho, a preocupação, não porque somos melhores, mas isso é a igreja verdadeira, que se preocupa com o seu irmão quando ele está em guerra, quando ele está em batalha, quando ele está tombado. E também ali eu entendi que eu preciso cuidar mais da minha saúde, porque eu estava naquele lugar totalmente esgotada e precisando deste balão de oxigênio. E eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor me concedeu, da maneira que Ele fez, sendo aqui ou em outro lugar, mas Ele quis assim. E Ele disse para mim: diga à minha igreja para clamar, porque esse espírito eu já repreendi, mas eu quero um compromisso com o meu povo. Eu estou alertando o meu povo, eu estou tocando no meu povo, e muitas pessoas não estão compreendendo isso. Diga para a minha igreja clamar, porque haverá um esgotamento terrível na terra, mas eu sou o Senhor que vou dar vitória ao meu povo. Diga ao meu povo para clamar. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está aqui nesta manhã e talvez não é da igreja Canaã, clame, ore pelos seus pastores, ore pelas autoridades constituídas nesta nação. E eu não estou dizendo autoridades de governo, irmão. A guerra, a luta é contra pastores e missionários, para desgastá-los, para tirar força, para deixá-los doentes, e a porta aberta para o inimigo avançar e mostrar o seu projeto maligno. Mas o Senhor disse: este espírito de pânico, este espírito de ansiedade que iria estar sobre a nação, eu repreendi. Vou dar vitória ao meu povo, e o meu nome vai ser glorificado. Amém, irmãos? Deus os abençoe em nome de Jesus.